Bom, gente, mais uma vez é muito bom estar aqui para a gente poder discutir um assunto bem interessante hoje. Nós vamos estar discutindo um pouco sobre dietas, mitos e verdades. Eu estou recebendo aqui a Grazi Soares, formada em Educação Física pelo UNES, formada em Master Coaching em Emagrecimento e Saúde integrada pelo International Institute, é idealizadora do programa de emagrecimento feminino Mais Magra, presencial e online, eleita 3 vezes consecutivas como personal trainer destaque da cidade de Varginha. Estamos recebendo também Adílio Veloso, educador físico, criador do método Músculo-Alvo, atleta de fisiculturismo, campeão pan-americano, bicampeão mineiro, bicampeão brasileiro e overall. Cíntia Totti Maia, nutricionista formada na área clínica, especializada em ortomolecular, com atuação também na parte esportiva e restauração. Devo admitir que eu vou aprender muito com vocês, que eu não entendo nada disso. Inclusive, para a gente começar o bate-papo, eu queria até saber uma coisa de verdade. Todo mundo precisa de dieta? Precisa. Por que precisa? Na verdade, eu acho que não é só questão de dietética, sabe? A palavra dieta, ela vem meio um monstro, assim, né? É uma reforma nos hábitos, sabe? Eu acho que esses hábitos deveriam ser revistos, inclusive, na forma de como está sendo orientado dentro das casas, mas, basicamente, também no âmbito escolar. Tá, quando você diz assim... você está falando da alimentação. É, né? Da alimentação. Ou seja, reaprender a comer. Aqui na dieta do brasileiro, a gente costuma, o básico é comer arroz, feijão, uma verdura e uma carne. Conforme os países, tem gente que come muito peixe, tem gente que come muita massa. Batata. A gente mora num país tropical, então, fundamentalmente, eu acho que o brasileiro consome muito pouca fruta, muito pouco verdura, legume, né? Que é o que a gente tem de maior riqueza, disponibilidade, mas a gente não tem a cultura para comer. Então, você pega até os estados mesmo, de qualquer estado brasileiro, é escasso fruta e verdura. O Brasil tem uma quantidade muito grande de alimentos bons e variedades que são poucos aproveitados, eu acho. Dá um exemplo pra gente. Pela falta, as próprias frutas, né? Você vê o brasileiro, ele usa praticamente banana, maçã e algumas outras só. O Brasil é um país onde tem muita fruta, a questão dos carboidratos diferenciados, né? Como batata doce, mandioca, que são produzidas aqui mesmo de uma fonte rica de carboidrato que muita gente não usa, às vezes fica só no arroz ou fica só no industrializado. E que hoje em dia está mais econômico que arroz, né? Porque o arroz teve uma alta, não é? Vamos comer batata, gente, vamos comer mandioca. Eu acho muito interessante, que deveria vir desde a base da criança, você não enxergar o alimento como um prazer, e sim como um combustível. A gente é uma máquina, a gente precisa do combustível para poder exercer as funções básicas. E a pessoa busca prazer no alimento e às vezes busca um alimento que não vai nutrir essa máquina, que não vai trazer a qualidade para essa máquina e come por prazer, não por nutrição. Eu acho que comida, aí, por favor, como eu disse, aqui é questão de leigo. Eu não paro para pensar, por exemplo, na qualidade do ar que eu respiro. Então, muitas vezes, eu também não paro para pensar na qualidade da comida que eu como, né? Que a gente acaba E talvez comendo. seja um olhar diferente do Adílio também, né? De ver ele como combustível, sendo que outras pessoas olham mais como um resgate de algum órgão que precisa ser tratado, ou então fica enfatizando mesmo só o prazer, porque a comida só significa prazer para ela. A gente vem de uma cultura onde você come o que tem na sua casa, o que seus pais te ofereceram, e ainda não foi falado isso. Uma coisa que poderia melhorar na cultura do brasileiro seria implantar isso nas escolas e trazer a importância do nutricionista para outras áreas também, de não só prescrever uma dieta, mas ensinar as pessoas a cada alimento, qual que é a importância de cada alimento, de você saber montar o seu prato e nutrir realmente, não só quebrar o prazer momentâneo que você busca. Eu vejo que as pessoas esquecem de olhar para o lado emocional. Ainda mais com tudo que a gente está vivendo por questão de pandemia, está tendo que mudar a rotina. Então, tem muitas pessoas com síndrome do pânico, TAG, que é transtorno de ansiedade, depressão, aumentou assim significativamente.
E eu vejo que mesmo fora desse período, as pessoas comem as emoções. Então, tá estressado demais por conta de trabalho, rotina com filho, correria, come porque tá estressado, porque tá ansioso. Ou deixa de comer também. Sim, mas as faz pessoas esses bloqueios. comem. Então, tá ansioso, come, tá estressado, tá angustiado, tá com solidão, come as emoções. Então, é muito importante também a gente trazer essa questão emocional. Isso, eu acho muito importante isso, porque eu vejo a alimentação hoje em dia um fator muito psicológico. Quem tem Totalmente. o controle é quem tem um psicológico bem trabalhado e principalmente para todas as áreas da vida, não só da alimentação. Você vê que a pessoa é descontrolada com o alimento, ela é descontrolada em todas as outras áreas. Compra, né? E a gente, pela cultura do brasileiro, a gente vem, eu comento até com os meus alunos, você vê que o brasileiro, ele usa o alimento como um prêmio. É seu aniversário, a pessoa te dá um bolo. Ou como válvulas de escape, né? Muito linguagem de amor também. Você vai premiar uma pessoa através do alimento. Você vai comemorar alguma coisa, é o alimento. Você vai... uma festa, ela você tá vai em preocupado tudo. no que é... Que é a primeira necessidade do humano, alimento. né, gente? É se alimentar. Então, ele se apega em todos esses pontos, Mas né? essa questão do alimento é interessante porque muitas vezes é cultural também. Por exemplo, tem países, e eu tive a oportunidade de visitar alguns, né? Do qual a comida que te é oferecida, você não deve nem recusar e nem perguntar o que é. Por quê? Porque esse país já passou tanta fome que a hora que ele te oferece uma comida é quase como um rito da que ele está te dando. Tirando dele para te dar. Não que ele precise mais ou que o país precise mais, mas é uma questão cultural, né? Quero falar até um pouco sobre uma particularidade que acontece na minha casa. Minha mãe veio do pós-guerra, né? E aí, é isso. A mesa estava sempre muito farta, então toda a família foi criada com muita fartura para não passar fome, que é essa questão do pós-guerra. E aí veio de uma sequência de gerações obesas. Sim. Porque tem que comer muito, porque aquilo gerava uma saúde, uma satisfação. Até porque, e às vezes, não sabia até quando que vai comer de novo. Isso. Né? E aí um abuso, assim, extremo abuso dos índices de açúcar mesmo, porque era uma coisa que, assim, não podia faltar. E aí foi uma explosão também do açúcar na época. Alimentos que saciam rápido, né? De saciedade. Então, isso eu percebo assim, até no comer e guardar potinhos, deixar, não jogar fora e ter que comer tudo, ver você pôr pratos enormes e ter que comer até acabar. E aí se pergunta, quer mais? Aí você fala, não, muito obrigada. Não, só mais um pouquinho, vai comer mais um pouquinho. Essa questão, Desse que você não quer repetir. Até você isso. se enfarar, sabe? E isso veio, olha, quantas gerações, né? E essa questão isso até de educação. Quantas vezes colocou e você não podia sair da mesa sem comer, porque senão é desperdício, né? Colocado como... Desfeito também não aceitar uma coisinha de cada um. Agora, né? você falou uma coisa, eu queria saber um pouco também o posicionamento de vocês nesse sentido. Açúcar. Nós nascemos gostando de açúcar, nós aprendemos a comer açúcar. O açúcar é prejudicial de verdade, não é prejudicial. Tem tipo de açúcar, por exemplo, cristal ou açúcar Demerara, granulado, mascavo. ou açúcar, sei lá o quê. Tem diferença? Como é que é esse negócio do açúcar nessa dieta? Ai, olha, a gente não precisa de açúcar nesse nível de pôr a sacarose, acrescentar. O açúcar já tem nas frutas, é a frutose, tem no leite, tem a lactose, tem os açúcares embutidos na beterraba. Então, toda uma gama de alimentos já tem o conteúdo natural desse açúcar. Então, a gente deveria realmente, com conhecimentos e passar isso para as mamães gestantes e começar as primeiras papinhas a não acrescentar nada, nem sal, nem óleo, nem açúcar, para a criança formar o paladar natural do alimento. Né? Então, isso já ia entrar no estágio de equilíbrio sem as descompensações que a gente vê hoje, obesidade infantil e todo um quadro de diabetes, de dislipidemias, né, que são os excessos de colesterol. Então, é por já começar na idade infantil, né? Inclusive no que a mamãe come, porque tudo passa para o aleitamento materno. Então, essa criança já está recebendo essas doses em equilíbrio. E é uma questão também a se levantar, né? De falar aqui, que eu sempre gosto, o que a mãe come na gestação toda, e hoje eu venho assim, todas as crianças nascem alérgicas agora.
é a alergia do glúten, é a alergia da lactose. Mas por quê? Os produtos que são leite sem lactose. Como que o corpo humano vai produzir a lactase se ele não tem um alimento para ele criar essa enzima e digerir essa enzima? Então, ele tem consumido alimentos que já não têm a lactose, então ele não vai produzir enzima. Aí a mamãe toda diet, toda fit, ela não come lactose, ela não põe o glúten porque o glúten engorda, dá barriga e gordurinha, papapá. Só que depois isso gera uma descompensação no bebê. E a criança, futuramente, se ela não está agora alérgica, ela se torna alérgica, né? Então, vamos comer naturalmente, eu acho que é muito importante, né, a gente ter. E aí, não acrescentar esses aditivos, né, que foram usados muito como conservantes. O açúcar é um conservante, mas ele é, assim, um super viciante então, também. Então, né? Ele dá uma alegria, assim, ele mexe lá no sistema nervoso. Não tem açúcar nenhum desses, assim... Qualquer tipo desse açúcar industrializado... Que seja bom. Que seja bom. Não. Nenhum? Eu digo que não. Se eu tivesse que usar um açúcar aí, vou bater de frente com os veganos, eu usaria mel, antibiótico, antiviral. E aí tem uma doçura que aí depende da florada. Você tem um poder de adoçar o seu alimento com um alimento natural. Uma das coisas mais importantes do açúcar, que eu gosto de frisar bastante, que eu tenho muito contato com os meus alunos, e até eu mesmo já passei por isso, que é essa compulsão pelo açúcar. Ela desencadeia sobre isso. Ela me perguntou qual que era a restrição que eu colocava na minha alimentação e eu fujo do açúcar, não porque ele não cabe na minha dieta, não porque tem esse papel também, mas é por conta dessa vontade do açúcar que ele vem, essa compulsão. Ele desperta isso, né? É diferente de outros alimentos. Então ele é viciante. Ele é viciante. Eu como açúcar hoje, amanhã eu quero de novo, depois de amanhã eu quero de novo. Eu conheço alunos meus que tentaram ficar 2 dias sem o açúcar e falam, não, eu sou totalmente controlado com açúcar, eu consigo ficar sem. No segundo dia a pessoa está tremendo igual um viciado. É abstinência total. Olha, nem imaginava que isso podia... Você usa melado de cana? Porque o melado de cana vem da cana, enfim, já é outro alimento natural. Eu não uso muito porque não tem muita coisa que vai acrescentar isso na minha dieta, que é mais o alimento mesmo. Né? Eu acabo alimentando comida que ele de sal tem o tempo todo. teores de ferro muito importantes, eu não sei se isso... tempo grande sem ingerir nada de açúcar, até a leptina é desativada e eu não tenho essa vontade mais que eu tenho. Vai, traduz Quem que é leptina, gente? O que é isso? A leptina é um hormônio. Porque agora você falou grego, mas grego, o que é isso? O hormônio do prazer, né, da saciedade, que o açúcar é um que estimula esse hormônio a produzir e te dá essa tranquilidade. Por isso você come o açúcar, você fica feliz, dá serotonina, né? Serotonina. Alegria, E a pessoa busca o prazer através disso, né? O açúcar. Uma coisa nisso, eu vou dar um depoimento meu, né? Eu não fui muito chegado em açúcar, mas para mim era inadmissível tomar um café sem açúcar. E aí eu faço até, lanço aqui um desafio, né? Que eu fiz isso. O pessoal falava, cafés têm gosto diferente. E eu falava, não, é tudo amargo. Você não põe que é trem. Quando você acostuma a tomar um café, aí eu tinha passado para o adoçante também. Quando você começa a tomar um café sem açúcar, você começa a sentir a diferença no gosto dos de cafés. Cada café. E realmente tem a diferença, que o açúcar mascara o gosto, né? Exato. Eu falo que para a pessoa aprender a gostar de café, ela tem que comprar um café de qualidade. Porque o pessoal toma um café muito ruim, sem açúcar. E aí não dá. Ficar ruim. Isso também é razão. Na verdade, a pessoa gosta do açúcar, não do café, né? Se fosse água com açúcar, ela tomaria. E aí toma um melado, né? Você conseguiu reduzir o açúcar? E eu fui tirando mesmo. Mas que raio de... Eu quero conhecer esse gosto. Que gosto todo mundo fala que um café tem diferença do outro. Né? Que raio de gosto que eu não sinto? Só sinto trem amargo, só sinto... Até que a gente começa a sentir até o cheiro. Muda, né? Que às vezes tem gente que toma café o dia todo com muito açúcar ou com muito adoçante. Por exemplo, pega uma semana, 7 dias, você conta quantas gotas você costuma colocar, vamos supor 10. Você vai diminuir uma gota só, vai tomar uma semana, vai adaptar o paladar. Na próxima semana, você vai tomar com 8 gotas. E você vai diminuindo
desmamando, né? Isso, seu corpo vai acostumar e você vai adaptar seu paladar e o açúcar vai saindo. É interessante porque quando a gente está colocando dieta, né? E nós estamos falando coisas para retirar, para sentir-se bem, para fazer bem ao organismo. Agora, existe dieta que faz mal? Existe. Ou seja, que agride o organismo? Existem muitas. Então, assim, cada ano a gente passa por dieta de Atkins, depois virou dieta South Beach, depois virou dieta low carb, depois cetogênica. Na verdade, todas têm um fundamento positivo, porque, assim, um diabético, ele tem que viver em cetogênica, né? Ele não pode comer açúcar. Traduz isso pra gente. O que é uma dieta cetogênica? É uma dieta que restringe quase que completamente o número de carboidratos, que são alimentos que contêm açúcar, que tem um índice glicêmico, uma concentração desses açúcares no próprio alimento. Então, como o diabético ele não pode com esse açúcar, é uma dieta que se restringe completamente a esse grupo. E aí ela se alimenta mais de proteína, de fibras e de gorduras. Só que isso causa um desequilíbrio, porque o pâncreas desse paciente já está prejudicado porque não produz mais insulina, né? E aí ele tem que restringir a esse grupo, só que aí ele começa a comprometer o fígado dele. Então, como que a gente faz esse balanço, né? Oferece carboidrato, sim, em momentos que ele vai estar andando, falando ou fazendo uma prática, a gente incentiva o paciente a fazer essa prática para ele permitir comer carboidratos bons, que são os amidos resistentes. O que é isso? São as batatas, os inhames, não o arroz que é muito rápido, né? Esse é um tipo de grupo, mas visto que essa dieta levaria ao emagrecimento, todo mundo entrou na moda de fazer dieta cetogênica, porque aí emagrecia, né? Mas isso é um caso específico, assim como é o caso do glúten, né? O glúten, a pessoa não come glúten porque é um celíaco que tem problemas intestinais, tem uma alergia absoluta, assim, e leva o paciente a óbito se deixar, perde 10 quilos numa semana, né? A gente tira o glúten desse paciente. E aí as pessoas viram que retirando o glúten também perde peso, diminui a gordura abdominal, entraram e colocaram o glúten como vilão. E não é, né? A gente tem propriedades maravilhosas com os trigos, com o trigo, a cevada, o centeio, a aveia, que é o grupo que contém glúten, né? Eles são super fibrosos e maravilhosos, ricos em complexo B, que pouquíssimos alimentos podem agregar isso. Mas dieta cetogênica, dieta low carb, só que ela só foi mudando de nome. Então não se pode, isso é muito importante, né? Não passa uma semana, 15 dias, se você olhar no Facebook, tem uma propaganda de uma dieta diferente. Tem. Falando, isso pode colocar a saúde das pessoas em risco. E pegou muito, igual ela disse, na moda, né? A nutrição criou várias estratégias para atingir determinados públicos que não podem com algum tipo de alimento. E a pessoa, por ver que aquilo ali causou um resultado como emagrecimento, ela acha que aquela dieta foi feita para ela. Então eu acredito que tem várias estratégias diferentes de dieta que cada uma encaixa para um grupo de pessoas, para uma rotina que a pessoa faz. A pessoa fica sem carboidrato 20 dias fazendo prática de exercício físico, treinando com carga, da onde que ela está tirando esse estoque de energia? Fora a exaustão mental que causa. Isso pode causar uma lesão, a pessoa pode desmaiar, pode acontecer vários problemas, sendo que ela está indo buscar isso como emagrecimento. E existem várias outras formas, várias outras estratégias muito mais eficazes para o emagrecimento, sem ela agredir o organismo desse jeito. A maioria das pessoas, pelo menos eu acredito, pode ser que eu esteja errado, das pessoas que procuram uma dieta, é muito mais por uma questão estética do que por uma questão de saúde, né? Então, por isso essas dietas milagrosas, né? Que fala assim, ó, você vai perder tantos quilos em tantos dias e tudo mais. Esse culto à beleza, esse culto ao corpo, né? Que leva muitas pessoas a essas dietas radicais. Como é que nós vamos, na cabeça de vocês, migrar um pouco? Em vez de ser uma questão estética, uma questão de saúde. Eu acho que o Covid contribuiu bastante para isso, sabe? Das pessoas olharem e falar, e aí? É só beleza? Mas eu tô completamente, pego o exame de sangue, está completamente destruído. A pessoa não tem, o estado nutricional está péssimo. E aí, com o Covid, teve que prestar atenção no processo imunológico, né, de como melhorar. E aí, no consultório, por exemplo, eu bato de frente com essa consciência de como você ficar bem
para você não ter muito menos predisposição a esse tipo de cenário, né, de que você está comprometido, pode comprometer a sua família, colocar as pessoas em risco. E observar que com coisas simples no seu dia, com uma alimentação super simples e econômica, não é exagerado, porque acham que é comida natural e aí orgânica, aí fica muito mais caro, mas Muito mais barato. mais econômico. E te resgata de muitas coisas, ainda te deixa bem magro, saudável, bonito, forte, imunologicamente mais protegido. Então, eu acho que o Covid veio assim para mim, né, para minha área. Para alertar. Muito. Para E trabalhar essa consciência. Eu vivendo o outro lado do máximo de performance possível da estética, eu vejo que as pessoas, elas não entendem o que tem que ser feito para você conseguir aquele corpo que você deseja. Vamos supor, uma pessoa pega uma foto minha em alta performance em campeonato, com um percentual de gordura muito baixo, com uma quantidade de massa muscular muito grande, que não é uma coisa normal para um organismo. Então, o esporte de alta performance, ele não é saudável. Então, eu levo no máximo extremos, eu chego de uma dieta de quase 9.000 calorias e parte... Só de curiosidade, o que é uma dieta de 9... O que você come? 9.000 calorias. Olha, O que eu também é fiquei isso? espantada. O que é 9.000? Não, mas fala para mim, o que é? É 5 ovos? O que é 9.000 calorias? São bastante quilos de arroz aí, quase 1 quilo por refeição. Nossa! Não, pera aí, não vou rir não. Eu vou te ouvir. Como é que é? Assim, 9.000... Vamos colocar até como curiosidade. Sua dieta dia, ou seja, 9.000 calorias que você está colocando, né? O que significa essa dieta? O que come? Nossa, se eu ficar mas eu tenho muita curiosidade. O que seria seu café da manhã, Meu por café exemplo? da manhã, para vocês terem uma ideia, são 300 a 400 ml de iogurte, para subir as calorias de uma forma mais fácil, de não precisar ficar ingerindo. 300 gramas de aveia, de 4 a 5 bananas, 4 scoops de whey, 11 claras de ovo. Jesus. Isso é no seu café. Vamos lá. Até quem gosta de comer Não, põe continua na seu mala. dia. Aí é uma curiosidade mesmo. Eu estou te falando de verdade. Eu nem imagino. Então, eu quero entender. Você come isso de manhã. Isso. Aí tem igual... A gente vai na nutricionista, ela vira e fala assim, 10 horas da manhã você tem que comer uma coisinha para depois você comer na hora do almoço. Você também é assim? Isso, aí depois de 1 hora que eu faço essa refeição, eu coloco mais 80 gramas de maltodextrina, que é um carboidrato rápido. Super simples, rápido. Que é como se tivesse... É igual uma vitamina? Açúcar. É igual ele um pó, açúcar. É como se fosse um açúcar em pó, que dá muitas calorias em uma porção pequena. Depois de mais 1 hora e meia disso, são 700 gramas de arroz com 250 gramas de carne. Meu Deus. Depois, mais 1 hora, mais um shake desse de malto. Então, a cada refeição, eu vou intercalando uma líquida com uma sólida. E são 7 refeições assim no dia, 7 vezes no dia. E como que fica essa sua sensação assim, de empanzinamento, Então, eu de uso sua parte gástrica? Uso enzimas digestivas para ajudar com a digestão, mas é bem difícil. Eu falo que a parte mais difícil do fisiculturismo não é você sentir fome, e sim você comer sem ter fome. Excessivamente. Porque após a primeira refeição você já está saciado, então as outras refeições vão vir empurrada mesmo, da alta performance. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. E totalmente... por mais que sejam alimentos saudáveis, a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então é uma quantidade muito grande. Aí a pessoa me vê lá no palco com aquele máximo de massa muscular, com o máximo com o mínimo de percentual de gordura, a pessoa fala assim, eu quero ter aquele corpo ali. Só que a realidade dela não encaixa nisso. Ela não tem uma rotina, ela tem uma rotina que ela trabalha em empresa, que ela não pode abrir mão da rotina dela, ela não consegue treinar de uma forma tão intensa, então não cabe aquela realidade. E as pessoas querem entrar na academia achando que vai ficar com um corpo estético igual de um atleta. Então a pessoa tem que entender até onde que a rotina dela deixa ela chegar, até onde é saudável ela ir de uma forma estética e aceitar aquele corpo estético. Fala assim, o corpo que eu tenho hoje é o máximo de dedicação que eu posso. Eu posso dedicar tanto tempo de treino, posso dedicar tanto tempo de alimentação e é esse o máximo do meu corpo que eu posso chegar. Não visar um atleta de alta performance que vive o extremo disso. Você já chegou num dia e falou assim, não quero fazer mais nada disso, não aguento mais ver frango, mais ver ovo, já? Bem cansativo, por várias vezes. Ainda no final abdicar de da tantas preparação coisas.
Oi, Stefano, pegando o gancho da estética que você perguntou, como que o Adílio falou, que às vezes as pessoas olham para ele e querem ter o físico dele. Às vezes o biotipo da pessoa nunca vai chegar nem na metade, né? Eu vejo que pelas mídias sociais, pelas influencers, muitas pessoas estão se comparando, querendo ter um biotipo que não vão ter nunca, querer ter um corpo. Então eu falo sempre para as minhas alunas, pega o seu corpo, o quadril que você tem, o tronco largo que você tem e busca dentro do seu parâmetro melhorar. Sem se comparar com ninguém, porque a comparação gera sofrimento, entendeu? Independente Quando disso, ainda tem o processo de distorção de imagem, porque as pessoas ainda não conseguem se chegar, elas idealizam porque estão vendo isso nas redes, mas ela mesma, da realidade dela, ainda é muito difícil dela ver a possibilidade que ela tem de fazer a transformação, porque ela não consegue se auto-enxergar. Eu falo isso então, por os processos mim mesmo, que vivo de terapia, na auto-performance, eu não me enxergo da forma como que é meu corpo. Eu busco sempre mais. A auto-performance é sempre mais. O corpo que eu apresentei no último campeonato, ele não pode ser apresentado no próximo de novo. Tem que ter algum detalhe de evolução. Diferente. Então, eu trabalho todos os dias para isso. Então, eu me enxergo no espelho sempre menor do que eu sou. E eu busco sempre mais. Ou seja, a questão do atleta realmente é uma realidade muito diferente. Sim. Que pressupõe não só... porque muitas vezes se pensa isso também, né? A atleta, não, você tem que abrir mão de muitas coisas, né? Aquela história que a cervejinha gelada com torrino. Aquele negócio, vai ter que abrir mão. Eu comentei com elas no início que eu tive o meu preparador do ano passado, ele é americano e a cultura deles é totalmente diferente. E ele é o mais alto performance do esporte. Eu fiquei 18 meses sem comer nenhuma refeição fora da minha dieta. Nenhuma, nada, nenhuma bala, nem nada. Máxima disciplina, né? E para eles é isso que é o esporte, é você não necessitar de outras coisas do que tem ali. Então você imagina isso para um atleta ficar 1 ano e meio sem comer nada. Você imagina eu ir numa festa de aniversário, levar minha marmita, eu vou num restaurante, eu levo minha marmita. Então a pessoa quer ter o corpo do atleta, mas talvez ela não sabe o que aquele tem que passar por para isso, poder chegar nesse nível acaba de frustrando, performance. porque a pessoa começa a treinar, começa a fazer dieta, eu tô bem na minha dieta, não saio da dieta, tô regrado na dieta, tô treinando e eu não consigo ficar com o corpo igual dele. Deve ter algum segredinho mágico aí, mas é uma muita renúncia. Uma realidade completamente diferente. Aí faz com que outras pessoas tomem laxante, façam processos estéticos que gastam horrores, mas não quer fazer aquela reforma interior, de dentro para fora, né? Adílio, você colocou a sua dieta, né, que enquanto atleta, etc. Essa sua dieta, você considera, e aí eu gostaria também de ouvir todos vocês, né? Ela é agressiva? Então, eu costumo dizer que ela não é agressiva em relação aos alimentos. São todos alimentos saudáveis e calculados de acordo com o meu peso, de acordo com a minha necessidade. Porém, ela é agressiva para o sistema digestivo, que o meu estômago não foi criado para isso, para receber uma carga tão grande de alimento durante todos os dias. Até que durante a preparação, meu treinador, a gente vai avaliando como que o corpo tá respondendo em relação a isso. Se eu comecei a ter muita queimação, comecei a sentir mal demais, a gente já começa a reduzir a quantidade de caloria para poder preservar a saúde. Porque o esporte é longevidade. Não adianta eu colocar o máximo de performance aqui e durar apenas 1 ano no alto nível. Tem atletas, a gente vê alguns, né, que tem que perder muito peso antes de alguma competição. E muitos chegam até a ter desidratação, né? Ou seja, tem até confusão mental no caso do MMA. Como é que é isso? Tem atletas que às vezes tem que bater peso em categorias de peso, que às vezes não estão nesse peso, chegam a fazer uso de diurético, que é muito perigoso, que junto com essa desidratação você não perde só água, você perde sais minerais, perde diversas substâncias do seu corpo, e é onde eu sinto que o esporte agride nisso. Por isso que o atleta não pode ficar competindo
várias vezes durante o ano, passando por esse processo de desidratação. E o mais perigoso, como o atleta está saindo para a rede social, está mostrando, o atleta antigamente ele era fechado numa caverna, treinando, comendo, e a pessoa via só a foto dele no final da competição. Hoje não, hoje através das redes sociais você consegue ver a preparação de um atleta, o que ele come, o que ele faz, e ele mostra todos esses bastidores. Aí tem uma pessoa querendo ir num churrasco final de semana, querendo ir numa praia, parecer com o corpo esteticamente mais seco, querendo fazer esse processo de desidratação, que é onde vai levar um corpo ao máximo de agressão de uma pessoa que nem está preparada. O atleta, querendo ou não, ele agride o corpo, mas ele está preparado. Eu tenho meu acompanhamento médico, meu médico está dando suporte sempre com exames, com tudo, então, e a pessoa nem tem. Agora, como é que vocês, principalmente nutricionistas, como é que olha isso? Como é que vê isso, né? É um atleta que ele mesmo reconhece que é agressivo ao corpo. Como é que vocês analisam? Eu fiquei espantada questão? Na hora que ele me falou. Eu entrei um pouco em choque, assim, eu falei, é outra realidade. Porque na nutrição eu sempre procuro trabalhar a questão do equilíbrio, né? De você estar equilibrada com todos os suportes nutricionais ali de fruta, verdura, para ter todos os elementos que o corpo precisa, porque aí no final a gente tem uma certeza de que como está esse fígado, como está esse rim, como está a parte gástrica, como que é o intestino, menos predisposição a um câncer, né? Então você vai trabalhar isso para o paciente não ter um comprometimento e fazer um estágio preventivo só com a via alimentar. Então quando ele me falou isso eu fiquei espantada, porque eu pensei, gente, como que é o fígado do Adílio? Como que eu ia analisar, fazer um ultrassom de abdômen total e ver se esse fígado dele está gorduroso? Você faz esse exame? Faço a cada 2 meses. 2 meses? Eu tenho todo o seu rim, né? O funcionamento, nível de creatina, de creatinina, de ácido úrico. Eu dizer que a máquina você consegue levar ela no limite de acordo com o motor dela, né? Se não estiver funcionando 100%, não adianta eu me dedicar na dieta, não adianta eu dedicar no treino, que no final não vai sair o resultado. Isso vale para as pessoas. Eu vejo que muitas pessoas vão para academia e vão fazer dieta, mas esquecem. Vou até perguntar para a Cíntia a questão dos exames. Porque não adianta você estar com o corpo todo maravilhoso. Sarado. Não, às vezes a pessoa vai começar, tá sedentária, tá destruída, entre aspas, né? Tá, às vezes, com pré-diabetes, resistência insulínica, um monte de coisas. E ela vai para atividade física, mas não tá com o maquinário preparado, potente, para todos aqueles estímulos que ela vai dar ter um ótimo resultado. A gente está discutindo, falando muito sobre a questão de atleta, né? Mas agora vamos cair por uma pessoa que está fazendo uma dieta, né? Ou seja, por uma questão de saúde, ou seja, uma questão estética, dieta. Final da história, o álcool faz diferença na dieta, por exemplo? Cerveja, todo mundo fala, toma cerveja, me dá barriga. Cerveja dá barriga. Eu adoro ouvir isso. Eu adoro. O quê? Aí eu tomo a marca X porque ela não dá barriga. Eu falo, nossa, sério que você pensa eu tomo uísque, ou eu tomo cachaça, ou eu tomo vinho. Ou seja, o álcool realmente faz ou não faz diferença numa dieta? Total diferença. É considerado um pão líquido? Pode-se dizer assim ou não? O quê? É o pão líquido. Ele é pão líquido porque ele vira açúcar igual ao pão, mas não nutre igual um pão com a carga energética. Porque assim, qual é a bioquímica desse pão, né? Desse pão líquido? Fala da cerveja. Transforma o etanol, o álcool, vai transformar em açúcar. Só que ele não vai virar a forma energética, que a gente chama de glicogênio. Ele vai virar um triglicerídeo, vai virar gordura. Então, ele chega lá no fígado, é processado, ao invés de ele virar energia para o seu músculo, energia para o seu cérebro, ele vira gordura, tanto hepática quanto abdominal. Então, ele instala bem nessa cavidade visceral, assim, nesse quadrante. Por isso aí o povo fala, quando você vê um gordinho, barrigudo, durinho, pode saber, é cervejeiro e churrasqueiro. Ele toma cerveja, ele come um churrasquinho e é dura, igual um capotão, assim, ó. Aí você bate assim, faz até barulho. Pode passar um ultrassom lá, você vai ver o fígado dele tá cheio, então uma camadinha desse tamanho de gordura. É o esteatose hepática. E o que a bebida alcoólica faz? Além das calorias, que ela vai subir o seu percentual de gordura, o álcool faz com que você perca massa muscular. Então, ela vai estar mexendo dos dois lados, prejudicando a sua saúde de uma forma completa. Ou seja, então, o álcool, seja ele qualquer que seja porque cerveja, tem a história do vinho, né? vinho, tô um tocinho de vinho, é bom pro coração.
é vascularizador. Na verdade, é o extrato da uva, né? É o resveratrol. Álcool, você né? toma. O álcool é vasodilatador, o álcool de uma forma geral, né? Mas o princípio ativo da uva ali, que é uma recarga cardíaca, né? Melhora todas as funções, você pode tomar no suco da uva. Ou você faz o extrato dele ali, manipular desse princípio ativo e tudo bem. Antigamente, por exemplo, eu tomava muito refrigerante. Aí eu passei do E refrigerante. É a mesma coisa que o álcool? Do refrigerante eu passei para o suco de caixinha, que é pior ou igual, né? Depois eu passei para o suco de uva integral. Depois eu passei fui evoluindo para o suco natural. Hoje, aonde eu vou, eu tomo água ou água com gás. Então eu vejo que é uma evolução. O que as pessoas querem é restringir tudo de uma vez, depois não consegue sustentar, gera compulsão, bulimia, um monte de outras coisas. Então é ir fazendo essa mudança aos poucos. Então, estratégia. As minhas alunas vão para um churrasco ou vão para o sítio, leva 3 long necks, 4. Acabou aquilo ali, acabou. Vai beber água com gás. E o foco não se torna mais a bebida e nem a comida, mas a interação com as pessoas. E o não, né? A história, não pode beber, não pode comer. Você vai aumentando o nível de desejo dessa pessoa, que quando ela não se aguenta, ela entra em surto. E aí ela bebe muito mais. Essa história, gente, Semana Santa é um exemplo ótimo. Eu vou parar de beber 40 dias. Chega na sexta-feira da Paixão, que acabou o negócio das 40 dias, abriu a porteira, toma caixa. saiu o touro. As promessas. Eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, você vê que se alimenta o desejo, né? Tem vários alimentos que falam que são cancerígenos e as pessoas continuam comendo. Eu acho que aí vou intervir também com a questão da engenharia de alimentos, com essa fábrica que possibilitou o prazo de validade dos alimentos, assim, de prateleiras. Aí você vê um pão integral, nossa, é saudável. Gente, um pão integral está embalado, ele tem um prazo de validade de 7 dias. Uma coisa que fermenta e dá bolor em 2. O leite de caixinha vale 6 meses. Então, o que a indústria hoje fez? Aditivos, corantes, estabilizadores, glutamato monossódico, que é altamente canceroso. Só que o glutamato é um sal modificado para realçar o seu sabor. Então, ele vai na papila gustativa, que são as células que a gente tem na língua, e ele faz uma explosão de sabor. Então, você fala, nossa, que bolacha maravilhosa, nossa, que bebida, que prato, que legume. Tanto é que todos esses quinó, sazon, né? Caldo para arroz, para feijão, a comida é puro glutamato. Você não sabe o que é um arroz, o que é um feijão, o que é uma carne, o que é um legume, porque está tudo realçado. E aumenta a compulsividade, porque aumenta a grelina, que esse é o hormônio que a gente tem na via cerebral, que aumenta o apetite. Então, a indústria de alimentos, ela veio exatamente com essas armas, com esses conservantes, com esses vilões, né? Açúcar, sal, a farinha de trigo mesmo, porque aumenta a demanda de açúcar, a insulina, e mais açúcar e mais insulina, e aí é um crack, né? Um crack alimentar. E você fica compulsivo e é altamente cancerígeno. Então, realçador de sabor, né? Que, não sei se posso citar os nomes dessas marcas, mas são esses pós-químicos que a gente vê nos macarrões, mas está em todas as embalagens escrito desse tamanhozinho. E o açúcar mesmo, a indústria mudou o nome dele. Você olha lá, você acha que ele é integral. Mas quando vê, ele não é 100% integral, tem a farinha branca por trás. Você acha que ele não tem açúcar, mas o nome é totalmente glucose de milho. Aí você não sabe o que é. Aí que tá. É isso que é o difícil, muitas vezes, quando a gente fala do comer bem por conta, né? Porque quando vai integral, todo mundo acha que é o ótimo. Agora, vai pegar para ler você pega aquele pão integral, embalagem. Nossa. Se você for ler, que ninguém lê, se for ler aqueles negócios assim, primeiro que você não vai entender o que está falando. Sei lá quantas gramas de... As cobertadas para o que é isso? Então, é complicado. E a gente sai num senso comum da gente que tudo que é integral é bom. Até a bolachinha cheia de fibra que você acha que é maravilhosa, que dá saudável. Filhos levar no lanche. E que é rica em fibras. Não tem nada E uma outra coisa, por que muitas pessoas comem, né, fast food, essas industrializados? Porque é muito prático. Então, o que a gente tem que aprender? A tornar o saudável prático. Você tem que fazer o quê? Planejamento. Você, às vezes, precisa tirar um tempo para planejar, preparar a sua alimentação para levar para o seu trabalho, porque se você não levar, vai passar um vendedor lá trazendo bolachinha, salgadinhos. Então, você tem que focar em quê? Fazer o planejamento,
Deixar essa Com compra pronta, antecipação. já armadinha na sua casa. Para tornar o saudável prático. E Senão aí você que vai entra tá um tema sempre legal comendo. também da gente abordar, que é da suplementação. A suplementação é muito, ou ela é muito defendida ou ela é muito criticada. Às vezes uma suplementação vai entrar num caso desse, não para um atleta só de alta Eu vou performance. te defender agora. Por exemplo, igual a Grazi falou, a pessoa tem um dia corrido de trabalho que ela não consegue parar durante o trabalho ou ela não consegue levar a marmita dela. Ela tem um shake de proteína lá que pode ajudar ela a alimentar de uma forma saudável, trazer o nutriente para o corpo e não ser tão banido assim a suplementação. Ele é mal visto. Mas o whey protein, né? Vamos falar dessa proteína isolada, hidrolisada, qual seja. Hoje é usado por gestantes. Hoje é usado por pacientes bariátricos que fazem redução de estômago. Hoje é usado por diabéticos. Hoje é usado para pessoas acamadas que estão em sarcopenia, ou seja, estão perdendo a massa magra, então para recuperação. Usados para pessoas que têm problemas hepáticos, porque tem essas 3 proteínas, valina, leucina e isoleucina, que é a base desse preparo, desse suplemento, e que é extremamente importante. Então qualquer pessoa pode tomar? Depende. Aí depende assim, se a pessoa tem uma alergia à caseína do leite, que é que tem na fórmula, já não pode. Se ela tem um problema renal com dificuldade de metabolização dessas frações, a gente coloca com cautela. Então, claro que depende de cada caso, mas é um alimento pronto, muito prático e realmente benéfico. Na maior parte deles ele é mais benéfico. Para a gente ir encerrando. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu alimento afetivo? O meu afetivo? Aquele que te dá um colo, que você fala, nossa, que delícia. Eu fico sem... Na curiosidade. Macarronada com força. Mas tem que Com ser muito macarronada com molho vermelho. Não pode ser molho branco também, não. Você acompanharia com uma taça de vinho? Ah, muito. E chocolate de sobremesa? Não. Ai, que bom. O meu já é o não. chocolate, o doce. Tem uma coisa que aí eu acho que é muito de família, né? Eu sou descendente italiano. Nós não, por exemplo, na minha casa, desde que eu era pequeno, sempre tem verdura. Então não tem dificuldade de verdura nenhuma. Mas nunca se come verdura antes do almoço. É o último prato que eu como é a verdura. Né? Então come depois é como se a sobremesa fosse... Os vegetais. Mas assim, eu não nego. Pão até que não digo não, mas o tal do macarrão, não me convidem. Para, você fala assim, qual prato agrada? Macarrão à bolonhesa. É aquele... Agora sim, para a gente dar uma encerrada antes dela olhar bravo para mim. Assim, eu queria que se vocês pudessem deixar aqui aquela dica, uma dica de ouro, né? Que você fala, olha, de tudo que eu falei aqui, a principal dica que eu deixaria para a questão da dieta é que você tomasse este cuidado. Qual seria? Eu acho que podemos começar com você, Grazi. Qual que seria aquela tua dica de ouro? Descascar mais e desembrulhar menos. E olhar mais para as emoções. Eu sempre indico a questão da terapia, porque muitas pessoas já fizeram dietas e não tiveram sucesso. Então, olhar para dentro são as minhas principais dicas. Eu gostaria de passar para as pessoas, principalmente o que a gente citou aqui, da pessoa entender o que ela está comendo, o porquê ela está comendo, ou se é por apenas emocional, e principalmente ter o controle se aquilo ali que você está comendo foi feito para você e vai entrar na sua rotina diária. Então, vê o alimento como combustível, não vê o alimento como fonte de prazer. E o meu basicamente é sobre consciência alimentar, sabe? É estar consciente daquilo que você acredita, de qual o poder que o alimento te traz. Você acredita que o alimento tem esse poder, né? Ou você só come por comer? Ou você só come porque estão dizendo isso ou aquilo, porque eu vejo que a maioria só pensa, né, nesse físico lindo e é o ego. Então, até que ponto existe essa consciência? Então, é sobre o equilíbrio desse alimento junto com a consciência alimentar. Muitas vezes a gente acha que dieta é passar fome, e não é passar fome, né? Muito pelo contrário. Então, procurar um profissional, eu acho que é sempre muito bom e seguro, como foi colocado aqui. Eu quero agradecer vocês muito, muito, muito por estar aqui. Aprendi demais da conta. Então, quero agradecer a vocês também e colocar aí que a semana que vem nós estamos de volta,
né, com o Pensa Bem, se Deus quiser. Valeu!